E se eu te dissesse que houve um ser tão ousado, tão visionário, que desafiou o próprio Zeus, o rei dos deuses, um titã que roubou-te o fogo sagrado do Olimpo e o entregou à humanidade, acendendo o pavio da civilização, mas que por esse ato foi condenado a um castigo brutal, repetido por toda a eternidade. Hoje você vai mergulhar na história sombria de Prometeu, o rebelde celestial. Prepare-se para questionar o que é justiça, poder e sacrifício. Prometeu, um nome que ecoa como um trovão nos salões da mitologia grega. Filho do titã Japto e da ninfa Climene, ele não era apenas mais um entre os antigos deuses, era o arquétipo do visionário rebelde. Enquanto seus irmãos seguiam as ordens dos deuses ou se submetiam ao destino, Prometeu ousava pensar diferente. Ele não se curvava diante da tirania do Olimpo. Durante a titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo, Prometeu tomou uma decisão inesperada. Aliou-se a Zeus e aos Olímpicos. Muitos interpretam isso como traição à sua linhagem, mas outros veem nisso um presságio. Prometeu não servia a lados, servia a causas. Ele via nos humanos, frágeis e ignorantes, uma centelha de algo maior, algo que os deuses temiam. Zeus venceu a guerra, assumiu o trono do mundo e ordenou que os humanos vivessem na ignorância, sem fogo, sem conhecimento, sem poder, presos às trevas. Foi aí que Prometeu traçou seu próprio destino. Num ato que ecoa como um grito de liberdade, ele roubou o fogo sagrado do Olimpo, símbolo do saber, da ciência, da consciência, escondeu-o dentro de um caule oco de férula e desceu à terra. Deu aos homens aquilo que os deuses tentavam negar, a centelha da evolução. O fogo ensinou o homem a cozinhar, a moldar ferramentas, a iluminar a noite e a desafiar o instinto. Não era apenas calor, era conhecimento. Prometeu não entregou só chamas, entregou poder, liberdade, e com isso desafiou Zeus. O Olimpo tremeu. Zeus, em sua fúria, decidiu punir Prometeu com um castigo que fosse eterno. Não uma simples morte, não uma prisão, mas uma condenação que fosse um lembrete para todos os deuses imortais. Não se desafia o trono do Olimpo impunemente. Prometeu foi acorrentado a uma rocha nos confins do mundo, nas montanhas do Cáucaso. Todos os dias, uma águia, símbolo de Zeus, descia dos céus e devorava seu fígado. À noite, o órgão se regenerava e o ciclo recomeçava, sem fim, sem trégua. A cada amanhecer, a dor retornava. Não havia descanso, não havia perdão, apenas sofrimento. Mas Prometeu, mesmo na dor, não implorou, não se arrependeu. Ele suportava tudo com a altivez dos que sabem que fizeram o que era certo. Há quem diga que esse mito fala de castigo, mas os mais atentos percebem. Ele fala de coragem, de sacrifício, de visão além do seu tempo. Prometeu sabia que seria punido. Ainda assim, escolheu acender a luz na escuridão. E Zeus? Zeus percebeu que havia criado um símbolo, um mártir. A humanidade passou a ver Prometeu como um herói. A cultura, a arte, a ciência, tudo o que nos torna humanos foi atribuído àquele fogo roubado. Mas essa não é a única camada do mito. Existe uma segunda parte, sombria, muitas vezes esquecida, a criação de Pandora. Como vingança contra a humanidade, Zeus ordenou que Hefesto moldasse uma mulher perfeita, encantadora, cheia de dons dados pelos deuses, Pandora. Junto com ela, uma jarra misteriosa que nunca deveria ser aberta. Mas é claro, a curiosidade venceu. Pandora abriu a jarra e dela escaparam todos os males do mundo: dor, sofrimento, inveja, doença, morte. O presente dos deuses era uma bomba relógio disfarçada de beleza. E ainda assim, no fundo da jarra, restou algo: a esperança. Um detalhe simbólico, talvez o maior de todos, porque mesmo diante da dor, Prometeu deu ao homem não apenas o fogo,
mas o direito de acreditar no amanhã. Anos mais tarde, foi o herói Hércules, outro semideus rebelde, quem libertou Prometeu de suas correntes, não porque Zeus havia perdoado, mas porque o tempo mostrou que o fogo da rebeldia era também o fogo da transformação. O que Zeus quis apagar acabou imortalizado. Prometeu tornou-se um símbolo eterno da luta contra o autoritarismo divino. Seu castigo virou glória, sua dor, inspiração. Hoje, Prometeu está mais vivo do que nunca, em cada avanço humano, em cada questionamento, em cada faísca de inconformismo. Agora me diga, em um mundo que ainda teme os que pensam diferente, será que não estamos todos acorrentados como Prometeu? Ou será que temos o poder de roubar o fogo e mudar o destino,